Opa, apareci aqui. Boa tarde, minha gente. Pessoal aí do nono ano, né? Vamos começar mais uma aula de língua inglesa, ou seja, mais um ano estamos começando, né? Se Deus quiser, esse ano, inicialmente, vamos começar de forma remota, mas aí brevemente, com certeza, estaremos de volta à nossa sala de aula. Então, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos, né, à nossa aula, a mais um ano letivo que se inicia na Escola Mário Covas. Né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Edson Saturnino e esse ano estarei com essa turma aí do nono ano aqui da Escola Mário Covas. Ok? Gente, a nossa aula de hoje é uma aula introdutória, tá? É uma aula que a gente vai conversar um pouco, saber como é que vocês estão, como é que tem passado essa pandemia aí, né, vencendo esses desafios, esses obstáculos que tem sido bastante difícil para a gente, mas aos poucos estamos vencendo, né? Aí seguindo alguns protocolos, usando o uso de máscara, usando álcool em gel, tá? Sempre se protegendo dessa doença terrível que está assolando o mundo, mas graças a Deus já existem vacinas, né? E brevemente estaremos todos juntos na sala de aula para aprender muito mais falar inglês, tá bom? Então essa é a nossa aula introdutória. Vamos começar a nossa aula. Olha, gente, eu quero apresentar para vocês um material de trabalho, porque esse ano nós vamos utilizar bastante. Vou voltar um pouquinho aqui. Vamos utilizar bastante o livro didático, tá? Este é o livro, a coleção que vamos utilizar, que é o English and More, tá? Nono ano, que é dessa editora aqui da Richmond, ok? É essa coleção que nós vamos trabalhar, tá? Então eu quero falar um pouquinho dessa coleção, a gente também vai estar falando também um pouco da importância de aprender a falar inglês, né? Porque o inglês é importante, né? Usado no mundo da ciência, no mundo da comunicação, né? A língua inglesa é a língua da globalização, é a língua internacional. Então vamos estar falando sobre essas coisas, conversando um pouquinho nessa aula introdutória, tá? Olha só. Então, vamos mudar um pouquinho a câmera aqui para ficar melhor, para não atrapalhar. Olha. Caro e cara estudante, aprender uma língua vai muito além de simplesmente poder se comunicar em outro idioma, tá? Aprender uma língua, ela vai além da comunicação, tá? Ela acima de tudo, aprender uma língua, ela é uma aprendizagem que oferece a oportunidade de ampliar seus horizontes, tá? Ampliar nossa visão de mundo. Nós vamos admirar a diversidade e a riqueza do nosso mundo, tá? Aprender inglês é se apropriar de um conhecimento de mundo, de um conhecimento completo, reflexivo, né? Abrir horizontes, estender o nosso mundo intelectual, o mundo cultural, certo? É também abraçar e respeitar outras culturas, tá? Na língua inglesa você vai aprender a respeitar outros povos, vai adquirir outros valores, respeitar outros valores, incorporar novos valores, construir o próprio conhecimento e seguir crescendo. Vejam só o quanto é importante aprender um idioma, tá? Principalmente como o inglês, que é a língua oficial de muitos países, mais de 50 países, tá? É falada por mais de 500 milhões de nativos, tá? A língua inglesa é uma ferramenta fantástica de crescimento intelectual e cultural, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. Vamos estar falando sobre o nosso material de trabalho, vamos estar falando sobre os desafios, né, desse ano, de 2021, né, esperando aí que as pessoas sejam vacinadas, né, que nós professores sejamos vacinados também, e toda a população brasileira, para a gente voltar de forma presencial os nossos trabalhos, tá?
Então, olha só, nessa coleção, para alcançar esses objetivos, nessa coleção, nós vamos encontrar o que nesse livro, nesse ano que a gente vai trabalhar nessa coleção? Temas atuais e socialmente relevantes que vão despertar a sua curiosidade, tá? E vai contribuir também para o quê? Para a formação do cidadão crítico. Então, aprender inglês também é isso. É ter conhecimento de outras culturas, de outros valores, mas também é formar um aluno crítico, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. Textos e áudios autênticos extraídos dos mais diversos contextos, tá? Que vão aproximar você de outras realidades. Ok? Então, muito interessante, conhecer outras realidades. Atividades desafiadoras que convidam você a se comunicar em inglês. É uma atividade de leitura, de escuta, de fala, de escrita. Tá? Então, é uma coleção bastante interessante. Tá bom? Hoje é um conteúdo bem interessante de ser trabalhado. Eu quero contribuir para a aprendizagem de vocês de forma bem dinâmica, certo? Vamos aqui outro slide. Para alcançar esses objetivos dessa coleção, também você vai encontrar o quê? Momentos para refletir sobre como é que a língua inglesa funciona. Tá? Muitas vezes comparar a língua inglesa com a língua portuguesa, principalmente na questão aí das palavras que são parecidas, né? Em muitos textos nesse idioma, na língua inglesa, tem muitas palavras que são parecidas demais com o nosso português. Então a gente vai ver como tudo isso funciona. Tá? Atividades em grupos que promovem um clima colaborativo entre você e seus colegas. Então, vai ter bastante atividades para que vocês possam interagir com os colegas de vocês, certo? Propostas que vão propiciar um diálogo entre o inglês e outras disciplinas, tá? Porque a língua inglesa ela não só é apenas, ela se comunica com outras disciplinas, com geografia, com história, tá bom? Então, ela não é isolada, ela é interdisciplinar. Então, vocês também terão contato com realidades culturais diferentes que o levarão a refletir sobre a sua própria cultura. Então, quando nós estudamos inglês, nós refletimos também sobre a nossa própria cultura, tá? Então, olha só, no eixo da leitura, pessoal, nós vamos trabalhar essas estratégias de leitura, vamos aprender algumas estratégias de leitura, trabalhar as palavras cognatas, que são as palavras parecidas com o nosso português, ok? Por exemplo, um exemplo de palavra cognata, history. Quando você escuta essa palavra history, você já diz história, né? Uma palavra parecida com o português. Activity, atividade, e por aí vai. Existem milhares de palavras parecidas com o nosso português. Nós vamos também trabalhar práticas de leitura e as novas tecnologias, fazer essa relação que é importante, né? Porque nas novas tecnologias você tem hoje a internet, tem muitos textos, tem muitos vídeos, tem muito material nessa parte tecnológica aí, que a gente pode praticar a leitura. Também faremos a avaliação dos textos lidos, né? Que tipo de texto, se é uma reportagem, se é um texto argumentativo, se é um texto de opinião, e por aí vai, certo? Olha, práticas de leitura, certo? O seguinte, nas práticas de leitura, vocês estudantes, vocês serão convidados, né? Como nos anos anteriores, a explorar ambientes virtuais de informação e redes de socialização, com o objetivo de explorar a validade e qualidade das informações. Então, veja só, é muito importante esse material, a forma que os conteúdos são trabalhados, realmente para formar um cidadão crítico. Estudando inglês, além de aprender a falar um idioma, também vai aprender a ter uma formação cidadã, muito importante. No eixo dos conhecimentos linguísticos, que é a parte de gramática, né? Conforme o eixo de conhecimentos linguísticos da BNCC, BNCC significa Base Nacional Curricular Comum, ou seja, o que o aluno estuda lá em São Paulo, no Sudeste, né, e nós estudaremos também aqui no Nordeste. Então, essa é uma base curricular comum, que essa coleção explora
em um contexto de práticas de uso, análise e reflexão sobre a língua. Então a gente reflete, a gente analisa, né, o conhecimento linguístico aqui dentro dessa coleção. O estudo do léxico, que é o estudo do vocabulário e da gramática, tem por objetivo que o estudante descubra de forma indutiva o funcionamento da língua inglesa e suas estruturas. Hoje nós não estudamos mais a gramática de forma isolada, estudamos a gramática da língua inglesa de uma forma contextualizada, né? A partir de um texto, a partir de uma leitura, nós iremos estudar as estruturas da língua, né? Um verbo, um substantivo, um adjetivo, uma conjunção. Vamos ver como tudo isso está interligado, tá? Está ligado uma coisa, está ligada à outra, não de forma solta, tá? Então a BNCC trouxe essa inovação bem interessante. Olha só, no eixo da oralidade, né, que é uma das partes que vamos utilizar, que é relacionado à fala, né, ou à escuta, conforme o eixo oralidade BNCC, essa coleção oferece práticas de compreensão e produção oral da língua inglesa. Então, a gente vai tanto ouvir, tentar compreendendo, ouvindo, que pode ser através de uma música, de um áudio, de um vídeo, tá? Em diferentes contextos discursivos, presenciais ou simulados, com um repertório de falas diversas, né? Vamos ouvir falantes nativos e não nativos, incluída aí a fala do professor. Então, vamos trabalhar dessa forma, utilizando realmente a língua como ela é, a língua real, tá? Através de, como diz aqui, em diferentes contextos discursivos, né? Pode ser um vídeo, uma música, né? Um vídeo, até um vídeo ao vivo, um discurso de alguém. Tá? A gente vai, estaremos utilizando esses diversos contextos discursivos. E além do que é importante, a fala do professor em inglês, tá? Então, só para lembrar vocês, na aula de hoje nós não vamos pedir uma atividade específica, mas assim, apenas pedir que vocês colaborem assistindo o vídeo, refletindo, analisando sobre o que está sendo falado aqui nesse vídeo. Para a partir da próxima semana, na próxima aula, a gente realmente começar os nossos conteúdos de forma bem sistemática, tá? Olha, ainda dentro do eixo de conhecimentos linguísticos, né? Esses conhecimentos linguísticos, nós vamos explorar o quê? Em contexto, práticas e uso, análise e reflexão sobre a língua. Estudo do léxico, da gramática, tem por objetivo fazer com que o estudante, estou repetindo aqui, mas não tem problema não, de forma indutiva conheça a estrutura e o funcionamento da língua, certo? Olha só, essa dimensão que eu queria mostrar para vocês, o eixo da dimensão intercultural, essa relação entre culturas, ok? A gente conhecer outros valores, conhecer a cultura de outros povos que falam inglês, tá? Conforme o eixo da dimensão intercultural da BNCC, essa coleção que nós vamos utilizar, ela se propõe a refletir sobre aspectos relativos à interação entre culturas, dos alunos, né, aquelas relacionadas a falantes de língua inglesa, nativos ou não nativos, de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação dos conflitos e a valorização de diversidades ou da diversidade entre os povos. Então, essa dimensão intercultural é muito importante, que a gente vai conhecer a cultura de outros povos, conhecer outros valores, tá? Relacionando aos nossos valores, a nossa maneira de comer, de passear, de se vestir, comparando com os povos de língua inglesa, tá? Como é o dia a dia, como é o cotidiano daquele povo, comparando com o nosso cotidiano. Então essa parte é bem interessante, essa parte do estudo dessa coleção, bem interessante para a gente desenvolver, analisar e aprender e crescer, tá? Então, pessoal, é isso, né? A aula aqui vai a 14 minutos, um vídeo de 14 minutos, dá para vocês assistirem. Então, valeu aí, obrigado já estou agradecendo por vocês assistirem. Amanhã estarei fazendo a postagem dentro da minha aula, nós teremos 1 hora de aula de língua inglesa, onde eu farei a postagem do vídeo e estarei interagindo com vocês diretamente
lá da escola, tá? Conversando com vocês, tirando as dúvidas, realmente dando aqui a nossa aula de forma remota, né? Mas sempre se comunicando com vocês através das redes sociais, o WhatsApp e por aí vai, tá certo? Então, muito obrigado, né? Espero que vocês gostem do vídeo, assistam, reflitam e passem a valorizar mais esse idioma que é tão importante no mundo globalizado. Vejo vocês amanhã aqui na minha aula, tá? E na próxima semana começaremos a estudarmos o conteúdo de fato, tá? Vamos entrar dentro do nosso mundo da língua inglesa, usar o nosso material didático. Então, vejo vocês na próxima aula. Forte abraço, tá? Estamos juntos. Juntos venceremos e brevemente estaremos na sala de aula. Valeu!